Olá! Hoje, começando o mês de março, dia 1º de março, quero dar abertura para a leitura do livro. Primeiramente, eu quero fazer uma breve apresentação minha e do livro. Eu me chamo Ida Zaslavski, tenho a formação em enfermagem e em 1993, comecei uma caminhada com as práticas integrativas e complementares da bioenergética e da autohemoterapia. No ano, bom dia quem está chegando, bom dia. No ano de 2011, iniciei a escrever um livro, então, de praticante de cuidados de saúde assistenciais, me tornei também escritora. E este livro veio a beneficiar muitas pessoas dentro da terapia da autohemoterapia. Então, eu quero, neste momento, trazer um propósito maior, que é ampliar o público que possa ter acesso a esse livro. Ampliar também os insights que venham a acontecer a partir da leitura desse livro. E no momento atual em que a gente está, que é um momento em que a imunidade é o destaque. A imunidade é a solicitação do momento, ou a falta da imunidade nos coloca sob um risco, e o cuidado, o controle da nossa imunidade nos coloca sob um retorno, né? Ou evitar esse risco, ou fazer com que a gente tenha uma condição melhor de sair do risco caso venha a ter sido infectado. Então, eu quero desejo a todos um bom momento. Essa leitura vai ficar gravada e eu vou buscar levar às outras redes. Então, quem quiser compartilhar, que a gente possa quadruplicar as nossas informações em relação ao tratamento da autohemoterapia. E é com muita gratidão que no dia de hoje eu venho agradecer aos guias, agradecer ao ancestral, a todos os ancestrais, a todos aqueles que vieram antes de mim e registraram os seus conhecimentos, registraram as suas práticas, para que hoje pudesse estar aqui beneficiando a outras pessoas com a minha prática. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, no momento em que cada um estiver assistindo a essa leitura. A apresentação do livro é Autohemoterapia, um bom passo maior que a perna. Este livro, ele é uma edição da autora. Este livro ele foi escrito com a experiência da minha prática profissional com muitas pessoas que eu vim atendendo ao longo do desenvolver da minha atividade profissional, em que fui orientada pelo Dr. Luiz Moura, que é o guardião, que é o médico que desde antes da sua formação em medicina, ele já teve a oportunidade de exercer a prática da autohemoterapia e observar o tratamento em muitas pessoas com diferentes diagnósticos. Então, este livro, ele foi escrito para evidenciar a prática profissional da autohemoterapia. Então, enquanto enfermeira, praticante da autohemoterapia em mim e na minha família, depois em grupo de colegas e depois para todas as pessoas que vieram me dar a sua autorização. Então, começamos. Autohemoterapia, um bom passo maior que a perna. Das bases à autonomia do viver.
Dedico esse livro ao proibido e totalmente permitido que existe dentro de cada um de nós. Aqueles que acreditaram em mim, a meus pais, em homenagem e gratidão, a você, leitor, com o desejo de que este relato lhe desperte novos sentimentos, um olhar profundo e sensível e, sobretudo, a vontade de continuar. Agora você, leitor, e a você, ouvinte e assistente. Homenagem e gratidão ao Dr. Luiz Moura e à doutora Vera Moura pela dedicação, persistência e profunda simplicidade. Agradecimentos aos meus familiares, Clarice Gontoff, Guitel Zaslavski, Nicolas Zaslavski de Lima, Luana Zaslavski de Lima, Lila Zaslavski Gomes, Jaime Zaslavski Brocklebank, Raquel Zaslavski Brocklebank, Richard Brocklebank, José Luiz Scholl de Lima, Mauro Gomes, Jaime Zaslavski e Regina Zaslavski Brocklebank, in memoriam, os dois últimos in memoriam. Aos parceiros incondicionais, a Milu Leite, Luiz Fernando Sarmento, Ana Martinez, Ralph Viana, Joaquim Marçal, in memoriam, Antonina de Sales, Carla Michail, Ronaldo e Joana Brandão, Walter Medeiros, Uber Walter Coimbra, Marcelo Feta, Maria Helena Ferraz, Paulo Iervolino, Sônia Moro, Tereza Lisboa. Aos amigos que me incentivaram, Estelita Chames, Celso Traub, Silvana Bueno, Sérgio Belo, Beatriz de Pata, Kilian Johnny, Ana Paula Dalla Costa de Almeida, todos os clientes e amigos que confiaram em minha experiência e dedicação, parceiros da Barca dos Livros, Sociedade Amantes da Leitura, e colaboradores de todas as redes sociais nacionais e internacionais, aos que me ofereceram oposição também, ou mesmo rompimento de parceria, fazendo parte do meu crescimento. Fez-se o caminho ao caminhar. Todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o quanto você pode executar e qual é o seu potencial. Este dito é de Anne Frank, uma menina de uma sabedoria imensa, que passou por situações dramáticas e conseguiu trazer em vida um potencial ilimitado. Então, deixo aqui a mensagem aos ouvintes. E hoje eu faço a leitura da introdução do livro. As razões para um questionamento. Trabalho com a autoemoterapia há quase 30 anos agora. Isto me permite falar sobre a prática com uma visão ampla e múltipla, abalizada pelos inúmeros casos a que venho observando, com total profissionalismo e isenção. Não se trata de uma atitude impulsiva, contaminada por modismos ou por um entusiasmo juvenil.
e sim de uma experiência concreta, fundamentada e compartilhada com outras pessoas interessadas em um sistema de saúde baseado em ações simplificadas, economicamente possíveis e prioritariamente eficazes na manutenção da qualidade de vida da população brasileira. Em virtude disso, optei por apresentar a autoemoterapia dentro de um contexto pessoal e profissional, incluindo uma breve análise de todo o histórico no Brasil e de sua vigência em outros países. Como enfermeira e terapeuta corporal, apoiada em minha experiência pessoal, procuro chamar a atenção para a autoemoterapia, incluindo-a entre as práticas terapêuticas naturais complementares, as PICs, hoje em dia, né? Antes chamadas alternativas. Hoje em dia não é mais alternativa, aqui vai um comentário. Alternativa se diz ou uma ou a outra. Hoje em dia são complementares, porque uma complementa a outra ao chegar na potencialização da imunidade do organismo. E comparando a sua situação atual com os caminhos trilhados por outras terapias que já gozam de reconhecimento ou regulamentação, muitas delas, inclusive, incorporadas no Sistema Único de Saúde, no SUS, conforme portaria número 971 da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde. Em 3 de maio de 2006, casos da acupuntura, homeopatia, fitoterapia e termalismo social, crenoterapia. Hoje em dia já temos mais práticas autorizadas no SUS, né? São 27 ou 29, se não me falha a memória. Ao longo dos anos, tenho acompanhado pessoas que experimentam diferentes situações de saúde, auxiliando-as desde o preparo para a gravidez até o estágio da finalização de vida. E vejo aqui que estão acompanhando essa leitura algumas das minhas clientes, alguns dos meus clientes, né, que me deram a satisfação de poder acompanhá-los. Busca meu atendimento muita gente que deseja apenas manter a saúde em dia, mas sou procurada sobretudo por aqueles que sofrem de alguma doença. Dentre estes, há os que experimentam agravos e aqueles que não obtiveram mais êxito com o tratamento médico convencional e anseiam por uma melhor qualidade de vida. Aqui estão incluídas pessoas com diagnóstico de câncer e que se submetem à quimioterapia, ou portadores do vírus HIV, com ou sem infecção oportunista, o vírus da hepatite C, outras com doenças crônicas, degenerativas ou autoimunes. Ou seja, todos que de uma forma ou de outra enfrentam uma baixa no sistema imunológico. Através da aplicação e do acompanhamento desta terapia dita simples, econômica e eficaz, sem risco ou contraindicação e realizada há muito tempo em diferentes países, pude ajudar centenas de pessoas, promovendo seu bem-estar. Lembro com carinho de todas elas e ao longo deste relato abordarei alguns casos para demonstrar
os benefícios da autohemoterapia em diferentes situações. Mas afinal, o que é a autohemoterapia? Quais são os seus benefícios? Quem pode se beneficiar? Onde se faz? Quem pode aplicar? Ficam aqui alguns questionamentos. Eu vou seguir mais um pouquinho a leitura. Segundo o médico Luiz Moura e outros autores, a autohemoterapia é um recurso terapêutico simples, que consiste na retirada de sangue da veia, do antebraço, e posterior reaplicação imediata na própria pessoa, na musculatura da própria pessoa. Mais especificamente, no músculo deltoide ou no ventro glúteo, local Rostetter ou no dorso glúteo. Este procedimento estimula o sistema retículo endotelial, quadruplicando os macrófagos em todo o organismo. Os macrófagos são as células que promovem a limpeza de tudo. Por exemplo, são eles que eliminam as bactérias, os vírus, as células cancerosas, células chamadas neoplásicas, atuam no metabolismo de drogas e, inclusive, removem a fibrina, que é o sangue coagulado dentro das artérias. O volume a ser retirado varia de 5 ml a 20 ml, dependendo da gravidade da doença a ser tratada. Quando o sangue, o tecido orgânico, entra em contato com o músculo, o tecido extravascular, desencadeia uma reação de rejeição, estimulando o sistema retículo endotelial. A medula óssea produz então monócitos em maior quantidade, os quais vão colonizar os tecidos. Eles saem da corrente sanguínea, da medula, da formação, e vão colonizar os tecidos, as nossas células, recebendo agora a denominação de macrófagos. Então, eles ficam distribuídos, cercando as nossas células, fazendo a defesa e a proteção de todas as nossas células, tecidos e órgãos do nosso sistema orgânico. No início do tratamento com a autohemoterapia, em alguns casos, ocorre nos primeiros dias da aplicação um aumento do impulso do organismo, seguido de uma baixa no 6º ao 7º dia, o que faz com que esses altos e baixos sejam percebidos como um desgaste. Em muitas pessoas pode-se usar a cada 5 dias no início, até que o organismo se reequilibre ou o desgaste diminui. Antes da aplicação do sangue na região intramuscular, a contagem média de macrófagos gira em torno de 5% em relação ao sangue circulante no sistema retículo endotelial. Após a aplicação, a taxa começa a subir até que ao final de 8 horas chega a 22%. Durante 5 dias, a taxa permanece entre 20% e 22%, retornando aos 5% no 7º dia. Esse é o período necessário para que o sangue aplicado seja totalmente absorvido pelo músculo, razão pela qual se receitam aplicações a cada 7 dias. Em alguns casos, como mencionado antes, a cada 5 dias. A comprovação dos percentuais de macrófagos antes e após a autohemoterapia, da sua permanência elevada e do seu declínio em 7 dias, é atribuída ao médico brasileiro Jesse Teixeira. Foi um brasileiro que descobriu.
1940. E esse trabalho, esse artigo, ele pode ser achado gratuitamente, publicado na internet, no Google, no YouTube. É o artigo do Dr. Jesse Teixeira. As doenças infecciosas, alérgicas, autoimunes, as obstruções de vasos sanguíneos, os corpos estranhos, como cistos ovarianos, miomas, são combatidos pelos macrófagos, que, quadruplicados pela autohemoterapia, conseguem vencer esses estados patológicos, ou ao menos abrandá-los. No caso particular das doenças autoimunes, quando as respostas imunes agem contra as células e os tecidos do próprio organismo, como exemplo de lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, diabetes mellitus tipo 1, tiroidite de Hashimoto, entre outras, a autoagressão decorrente da perverso, o sistema fica perverso do sistema imunológico, essa autoagressão passa a ser desviada para o sangue aplicado no músculo, melhorando assim o estado do paciente, conforme explica o Dr. Luiz Moura. Ele explica, e se pode achar na internet por um vídeo, é a perplexidade criada pelo organismo. Essa reação de perplexidade faz com que ele desvie a autoagressão. É como se perguntasse: como que eu estou agredindo as minhas próprias células? E faz o desvio para retornar ao impulso imunológico correto. Por isso, é benéfica em situações de doenças autoimunes. Apesar de tudo isso, no Brasil, a autohemoterapia é proibida pelo Conselho Federal de Medicina, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, entre outros órgãos de saúde. Os argumentos são que é uma prática experimental, obsoleta, sem comprovação científica, que seus efeitos causam risco e que os benefícios obtidos se devem ao efeito placebo, ou seja, ocorrem por influência psicológica do paciente. Minha experiência profissional vai no sentido oposto a esses argumentos. Tudo o que a prática mostra, a prática profissional, é que a autohemoterapia está cada vez mais atual e seus resultados têm gerado nos familiares daqueles que se submetem a ela a vontade de também fazê-la. Dessa maneira, ela vem se multiplicando nos próprios lares. Junto a isto, com o favorecimento da internet, as informações têm sido propagadas entre milhares de pessoas. Existe na web muitos sites que disponibilizam gratuitamente e em diferentes línguas todas as pesquisas a respeito da autohemoterapia. Além disso, há também sites e blogs de pessoas que compartilham seus depoimentos, bem como o desenrolar da história da autohemoterapia no Brasil e em outros países. Podemos buscar outros registros no Google, no YouTube, que aponta em 6 idiomas 11.100 títulos referentes à autohemoterapia. Alguns deles estão em alemão, em francês, em inglês. Um dos principais títulos em inglês está agora traduzido para o português: Autohemoterapia, Manual de Referência, A Picada Mágica, de Stuart Hale Shackman, PhD,
diretor executivo do Instituto de Ciências de Santa Mônica, Califórnia, nos Estados Unidos. É um manual de referência. Pode ser encontrado também na internet, pública e gratuitamente. O texto inclui 916 citações feitas no uso da autohemoterapia. Cabe salientar, mais uma vez, que o desenrolar do processo de desenvolvimento da autohemoterapia, desde sua chegada no Brasil, não foi, entretanto, contínuo. Houve um período de interrupção, transposto por sua redescoberta e posterior propagação voluntária, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Eu, particularmente, tive minha história profissional impulsionada pelo apelo de um médico que merece toda a consideração e apreço, o Dr. Luiz Moura. A riqueza dos conteúdos que me transmitiu, a generosidade com que me abriu as portas de seu conhecimento teórico e prático tem um valor inestimável. E foi a partir dessa troca que pude aumentar o número de atendimentos, vendo-os então se multiplicarem graças às pessoas que se submetiam à autohemoterapia e gozavam de seus benefícios. Uma viva e sólida corrente de pessoas das mais distintas áreas, unidas agora em defesa da técnica rumo à sua regulamentação. Por tudo isto, me mantenho firme na postura de defendê-la. Trabalho com a autohemoterapia há exatos 28, 29 anos. A proibição baixada pelos órgãos no Brasil existe há pelo menos agora 10 anos, mais ou menos, na Anvisa, e há pelo menos 7, 8 anos no Conselho Federal de Enfermagem. Os benefícios que vi e vejo não suportam esse questionamento. Considero que, em vez de questionar a prática dessa terapia, o correto, e aqui vai grifado em negrito, o correto seria questionar a sua proibição. O propósito que venho me dedicar a partir de hoje com a leitura do livro é para me aproximar mais desse escrito e fazer com que os insights, as pessoas que venham a entrar em contato com a autohemoterapia possam ter acesso a essas informações e também possam se beneficiar com o aumento da imunidade, com o encorajamento a conhecer de que forma a gente pode cuidar da nossa imunidade. E aqui sobre vários aspectos. Então, eu acredito que depois do livro, que está no final da sua segunda publicação, e depois do documentário, que também está nos canais públicos e gratuitos, acredito que agora, a partir deste momento em que todos nós estamos vivendo, a gente venha a impulsionar um novo projeto, um projeto de comunhão, um projeto de unidade entre as pessoas, em querer o bem, em querer propagar o bem. Independente de eu estar me beneficiando financeiramente ou algo, né, desse tipo, não são agora os interesses particulares, mas o bem comum a que nós estamos sendo impulsionados a fazer. Então aqui, hoje,
eu dou a abertura a essa leitura. Deixa eu ver agora, que eu vi que tem pessoas queridas aqui, presentes. Eu quero agradecer a presença de todos. Sim, então eu vou fazer apenas um comentário, tá? Que vai gerar um esclarecimento. Tem algumas pessoas me perguntando. A autoimunoterapia, a técnica e o acompanhamento do tratamento, ela é indicada, feita por uma pessoa capacitada, por um profissional de saúde. O benefício é para todos. Todas as pessoas podem se beneficiar ao realizar o tratamento da autoimunoterapia, ao se submeter ao tratamento da autoimunoterapia, tendo em vista que, ao quadruplicar as células de defesa que vão proteger e evitar invasão ou dano no seu organismo, ao quadruplicar, vai fazer com que reduza o quadro infeccioso ou o quadro doentio, certo? Então, todas as pessoas podem fazer com que o seu aumento imunológico seja ativado, certo? Independente do diagnóstico que estejam passando. O diagnóstico, ele é posterior. Por baixar a sua imunidade, outras doenças foram se associando no seu organismo. Então, ao devolver um estado imunológico ao seu histórico de saúde, você pode reduzir esses danos e reduzir as causas ou as complicações que esses danos vieram a causar no seu organismo. Então, todos são os exemplos de quem possa fazer uso da autoimunoterapia. Tanto uma pessoa que queira se prevenir, fazer uma profilaxia, então pode fazer por um período de algumas semanas e depois segue com o estado imunológico estimulado. Outras pessoas que já tenham algum processo se manifestando, mas é um processo de menor gravidade, podem fazer esse tratamento e fazer com que devolva a imunidade e reduza esse processo, ou ele venha a não estar se manifestando numa crise. E outras pessoas que já têm um estado avançado podem fazer por um tempo contínuo, regular, bem avançado. Esse tempo pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos. E isso vai fazendo com que cada vez a imunidade vai atingindo uma limpeza mais profunda. Esse é o benefício da autoimunoterapia. Essa é a simplicidade. É fazer com que estados imunológicos fiquem cada vez mais profundos e nós possamos atingir um estado imunológico capaz de prevenir, cuidar de situações danosas ao nosso organismo. Então eu quero agradecer aqui o interesse, o apoio, o incentivo de cada um que busca por esse tratamento, que ouve aqui a experiência que eu possa estar oferecendo a partir de agora e que vai ser contínuo, regular e que eu espero poder quadruplicar a vibração da autoimunoterapia dentro dos lares de quem está ouvindo e passando para outras pessoas. A minha gratidão profunda a todos os que vieram antes de mim, a todos os ancestrais, a todos os guias que trouxeram os conhecimentos e as suas experiências e a todos aqueles que confiam agora na palavra que vai seguir andando com muita satisfação. O meu desejo a todos, muita vibração.
um estado elevado de pensamento que possa fazer com que cada célula do organismo vibre nesse estado e também possa se multiplicar para outras pessoas. Então, minha gratidão a todos.